Para nós é uma honra ter-se hoje como convidados na Regional Sanjonense Luís Vargas e também Carlos Neto, desta SAD que também se formou. Lembrar que Luís Vargas foi presidente até meados aí de dezembro, a partir daí foi a posse em relação à SAD. Vamos começar esta entrevista, antes de mais saudar-vos e obrigado por estarem aqui. Qual foi a importância desta manutenção? Começo primeiro aí por presidente Luís Vargas, porque efetivamente já veio muito de trás a conquista, a tentativa da conquista em relação à manutenção. Qual a importância que deu, obviamente, esta manutenção? Luís, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É de uma importância primordial na medida em que foi criado no início da época um plantel bastante jovem, com qualidade, mas que é um risco avançar para esta Série B, que eu já apelidei de suicida, com uma competitividade enorme entre as equipas, com um valor muito, muito elevado em relação às outras séries. E era um risco que acabou por correr bem, mas que com uma equipa jovem, com jovens, alguns deles vindos dos júniores, sendo o primeiro ano de séniores, embora sabíamos que, ao contratá-los, que seriam jovens com potenciais. Em todos os índoles, quer técnico, quer mental, quer físico. Embora no físico a equipa era muito, muito baixa em relação às outras equipas, mas era o orçamento que tínhamos, era o orçamento que podíamos e, portanto, avançámos com esta equipa, sabendo de antemão que iríamos ter uma época de muito, muito sacrifício, como se viu a refletir no final, e de qualquer maneira foi tão importante esta manutenção, não só para o clube, para a Sanjonense, como também, a partir de certa altura, com a introdução de um novo tipo de gestão, passando a SAD, também foi importante esta manutenção, porque senão, possivelmente, iríamos ter mais um ano que no Distrital, um ano que seria também bastante difícil e que seria um voltar atrás na página que se queria que voltasse para a frente. Portanto, mantendo, que era o nosso objetivo e era o objetivo da SAD, quando entrou, já não havia grandes possibilidades de ir mais além. Essa manutenção garantida deu alento e para que a próxima época seja preparada convenientemente e que atinja os objetivos da SAD e do clube, que é o mais rapidamente possível, sempre atendendo aos condicionalismos, mas a médio prazo ir para um patamar superior. Já lá vamos a essa questão. Para já também é um prazer imenso falar com Carlos Neto, ele que também jogou na Associação Sanjonense, já lá vai uns anos. Foi constituída esta SAD, ainda bem que a SAD se uniu à Sanjonense para esses tais voos que possam estar-se a programar. Mas antes de pegarmos nesse assunto, porque realmente todos os clubes querem estar num patamar maior, não é? E acho que São João da Madeira, como cidade, já esteve a Sanjonense a jogar com equipas, ombrear com equipas como o Benfica, o Sporting e Porto na década de 60, não é? Porque não fazer desta Sanjonense, portanto, deste grande emblema, chegar a esse patamar. Mas já lá vamos. Carlos Neto, como é que viveram o momento em relação ao golo em Cesar e também a mesma pergunta, qual a importância dessa manutenção? Ou seja, na altura desse golo, portanto, estávamos no Distrital, como de repente parecia que estávamos num campeonato europeu a vencer, Portugal a vencer, portanto, como venceu e foi campeão. Foi quase como isso, não é? Foi quase como tivéssemos subido de divisão, foi uma coisa incrível. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, realmente foi um misto de emoções indescritíveis. Nós, a partir no minuto 78, 79, estávamos no Distrital, né? E vivíamos aqueles 12 minutos, 15 minutos de pesadelo, como se tudo se tivesse perdido, tudo se tivesse desmoronado.
E depois aquele golo épico do Mateus fez-nos lembrar o mais recente gol do Éder na celebração. Técnico naquele lançamento de linha lateral. Mas fez-nos acreditar que realmente valeu a pena e que este projeto, pronto, foi de uma forma sustentado com este tipo de situação que foi o gol. Não é? O gol deu-nos aqui a estabilidade, o acreditar que realmente a aposta na Sanjonense, neste grande clube, valeu a pena e que realmente aqueles momentos foram indescritíveis, foram excepcionais, foram momentos extraordinários que se vivenciam no estádio. Recheado de sanjonenses. Eu vi lá o Carlos Neto claramente emocionados e eu fui um dos emocionados. Abraçado. Obviamente. E foi realmente uma vivência que eu, nos próximos 30, 40 anos, não vou esquecer, óbvio que sim. Acho que esta época de 17, 18 vai ser marcada por este jogo tão importante que foi o Cesarense-Sanjonense. Presidente, vi nas imagens e estava um pouco mais abaixo em relação, estávamos a fazer o relato, nesse momento o Presidente saltou tanto, não teve medo de encesar perante aquelas bancadas, enfim, foi uma emoção muito grande. Foi muito grande na medida em que sempre acreditei neste grupo. E cada minuto passava, aqueles 12 minutos, 15 minutos da parte final foram angustiantes, porque das 5 equipas ou das 4 equipas que estavam a disputar o lugar de descida, a Sanjonense nunca merecia estar a descer, nunca merecia, por vários fatores, pela época que fez, pela aposta nos jovens que eram miúdos no início da época e que agora se tornaram homens, uma época de aprendizagem, uma época de experiência e uma época em que ficaram mais valorizados em relação ao início desta época. Portanto, aí congratulo-me enquanto Presidente, congratulo-me também e, por que não, dar os parabéns à SAD, porque entrou numa fase a meio do campeonato, uma fase ainda muito indecisa e que acabou também com o seu contributo, com a sua experiência profissional, e são homens ligados ao futebol, acabou por contribuir também para uma certa estabilidade, quer financeira, quer uma estabilidade do grupo, já que vieram jogadores mais experientes e que notava-se no seio da equipe que era necessário ali alguma dose de experiência, acabou por se refletir isso, mas quero também frisar que, e como disse há pouco, era imerecida a hipótese de descer ao distrital, por vários fatores. Um dos fatores foi termos sido sempre o menino a abater, ou a equipa a abater. Lutámos contra arbitragens menos conseguidas, lutámos contra uma enorme quantidade de lesões de gravidade, que praticamente 3 atletas, 4 ficaram impossibilitados ou logo no início da época ou a meio da época de continuarem a treinar e a jogar, e num plantel tão jovem e também tão diminuto foi difícil conciliar, mas conseguiu-se conciliar através também do esforço, do sacrifício, da atitude destes jovens atletas. Por isso é que eu digo que vieram miúdos, mas tornaram-se homens. Quero também aqui frisar que no espaço de um segundo, que foi a obtenção do golo da Sanjonense, nós de 11º lugar passámos para 7º. Para 7º, exatamente. Portanto, isso também teve o seu valor. Acabámos de ter uma equipa... Tínhamos a noção, obviamente, dessas dificuldades. A Sanjonense parecia novamente uma mala pata. Sempre que a Sanjonense foi para esta Zona Norte, desceu de divisão, se bem se recorda. Portanto, a Zona Norte muito competitiva, uma Zona Norte extraordinariamente fantástica, tanto dos lugares, a partir do 4º, 5º lugar até cá abaixo, qualquer uma destas equipas das 5 poderiam descer, não é? Quase que era novamente essa mala pata calhar na Zona Norte. Parece que desta vez o feitiço virou-se contra o feiticeiro.
posso dizer assim pode dizer, porque e teria que acontecer alguma vez, era impossível que cada vez que viéssemos à Zona Norte obtivéssemos o passaporte novamente para a descida para o Distrital. Quero referir também que o clube, com esta permanência, irá para a 5ª época consecutiva no Campeonato Nacional, portanto já dá uma certa estabilidade ao clube. E depois também verificar que, como o António falou e bem, a série é tão competitiva que nós, além de obtermos o 7º lugar, tivemos, entre parênteses, 8 derrotas. E das 8 derrotas, 3 foram com 2 golos de diferença e as outras 5 foi com a margem mínima. E algumas delas duvidosas. E agora imagine-se, Luís Vargas, se de facto os de cima tivessem perdido alguns pontos do 7º lugar, este campeonato se proporcionasse até um primeiro lugar. Repara, analisando bem... Houve alturas que a tabela esteve assim... O Felgueiras, o Gondomar, que ficou em 3º lugar, o Gondomar, quando veio a São João da Madeira e ganhou, estava atrás de nós na classificação. Nós demos 10º, 9º lugares e eles estavam atrás de nós e acabaram por ficar em 3º. O próprio Felgueiras, que vai disputar a fase os playoffs para a subida, o próprio Felgueiras andou muito tempo no início da época no meio da tabela, não era candidato assumido para pelo menos para os playoffs finais. E houve outras equipas, lá está, esta série era suicida, houve outras equipas que se prontificaram como objetivo a tentativa de ir aos playoffs, e estou a falar nomeadamente do Friamundo, que tinha acabado de ser da 2ª Liga e que manteve alguns elementos do plantel anterior, era um candidato e fez um início de campeonato aceitável e acabou por cair ao Distrital. O próprio Salgueiros, um histórico também do futebol português, que também teve um início de época também aceitável e acabou por depois na parte final sucumbir, apesar que eu vi aqui o Salgueiros, vi quase todos os jogos, mas o Salgueiros lembro perfeitamente, empatámos aqui 0-0 ainda bem há pouco tempo, e o Salgueiros jogava futebol de igual para igual com a Sanjonense. Portanto, a série é tão equilibrada que nunca se poderia supor logo do início, olha, esta equipa que vai subir e estas vão descer. Não, foi o desenrolar do próprio campeonato e as vicissitudes de cada equipa que determinaram que as 6 equipas que desceram, 2 delas não estavam nesse lote, e se calhar a equipa que subiu aos playoffs também não estaria contemplado nesse lote. Mas pronto, é o futebol, é o desporto, temos que aceitar. Carlos Neto, quais as perspectivas e objetivos para a próxima época? E fica aqui um dado, não sabemos se isso se vai concretizar ou não. Fala-se que em vez das 5 séries para o próximo ano, poderão passar a 4 séries, o que poderá dar-se, obviamente, mais um lugar a perspectivar, portanto, uma subida ou a disputar um outro play-off. Quais são o que é que perspectiva em relação em termos de objetivos? É assim, na nossa entrada, declaradamente, a ambição de pegar num projeto desses foi sempre de levar a Sanjonense aos clubes, aos campeonatos profissionais, porque pela nossa experiência, estou no futebol há 20 e tal anos, e a experiência diz-me que o futebol é rentável só a partir dos campeonatos profissionais. Não faz sentido esta aposta para a Sanjonense permanecer a este nível. Ou seja, nós quando entramos com esse objetivo, a prazo de 4, 5 anos, tentarmos levar a Sanjonense à Primeira Liga. Pronto, a nossa perspectiva já imediata no próximo campeonato é fazer uma equipa mais competitiva que aquela que tínhamos este ano, mais forte, aproveitando daquilo que há aqui, e há muita coisa boa neste plantel, óbvio que sim. Não queremos fazer drasticamente aqui cortes, vamos tentar fazer uma gestão rigorosa, um plantel dentro daquilo que nós achamos que é necessário para esta dita série de suicida, como diz aqui o Luís Vargas, desculpe. Mas claramente que estamos a preparar. Esta semana foi uma semana quase de ressaca, digamos assim, mas estamos-nos a preparar declaradamente para fazermos um ataque às primeiras posições. Pronto, não temos ainda
nada delineado efetivamente, mas penso que a partir da próxima semana vamos começar a pensar nisso e tentarmos ter aqui alguma preparação para não corrermos alguns riscos desnecessários. Carlos, obviamente que uma subida de divisão obriga a reestruturar-se e a fazer algumas obras no estádio com Dias Garcia. Isso será, portanto, um ponto essencial já no imediato? Ouvimos falar que fala-se muito que em relação, portanto, a essas obras poderão vir muito em breve a acontecer. Isso é verdade, Carlos? É assim, a perspectiva imediata, e não vou esconder, é claramente uma aposta no plantel. Os jogadores para nós são importantes, porque os jogadores é que fazem o clube crescer e atingirmos os patamares desejados. É óbvio que numa primeira fase, aqui umas pequenas obras no estádio, nós vamos tentar já no imediato fazer, porque achamos que é necessário. Aproveitando já estas férias, não é? Claramente. Diríamos aqui um restylingzinho ao estádio. Isso é uma das nossas ideias e isto vai ser óbvio na próxima reunião da sociedade. Ser discutida e ser discutido o orçamento para esse mesmo tipo de pequenas obras. É óbvio que a nossa preocupação imediata é a construção do plantel, não vou esconder, porque queremos declaradamente no próximo campeonato andarmos pelo menos ali no grupo dos primeiros. Este pseudo-susto que nós apanhamos este ano, de certeza que não vamos querer correr. E o objetivo é declaradamente as primeiras posições. É óbvio que a questão do estádio é uma questão que nos transcende também. O clube aqui, como também acionista desta sociedade desportiva, também tem uma palavra a dizer, a própria Câmara também, é óbvio que sim. E se realmente nós atingirmos os objetivos que suponhamos que são já imediatos numa subida de divisão, obrigatoriamente temos que fazer as ditas obras. Agora, para esta próxima época, penso que pequenas alterações no estádio, em termos de eficiência do próprio estádio, serão feitas pequenas alterações, algumas que são necessárias, que são necessidades já patentes nesta época. Por exemplo, as casas de banho que estão da parte de fora, obriga os adeptos a sair, isso cria alguns constrangimentos em relação às pessoas que saem para controlar bilhetes. Nós queremos criar mais eficiência, mais conforto aos nossos adeptos. Isso são medidas que vão ser tomadas já na próxima semana para essas pequenas ditas obras que vão ser efetuadas. Carlos, em relação à bancada, vimos que a partir de uma determinada altura as pessoas ficaram mais situadas junto à bancada central, a outra bancada deixou de ser ocupada. A superior, exatamente. A superior. Houve alguma razão específica? Sim, houve aqui duas razões que para nós achamos que era extremamente importante. Primeiro porque o estádio, como disse, já tem algumas carências em termos das próprias instalações, casas de banho, o próprio som, e isso foi uma das razões. A outra razão também foi tentar juntar os sanjonenses ao mesmo lado, ou seja, não queria dividir muito os sanjonenses. Queremos passar para a rua entre campos, fazer daquela rua, se calhar, um encontro de amigos ao domingo antes do jogo. Pronto, isso foi uma das ideias também. Mas também pelo facto do estádio, ter algumas deficiências em termos de instalações, nomeadamente as casas de banho, o próprio acesso mesmo ao estádio, o dispersar também de alguns adeptos que nós achávamos que deviam estar mais agregados, e essa foi uma das razões que realmente tomamos essa medida. Luís, de facto são obras que são necessárias fazer-se assim, eu diria, o objetivo passa obviamente por construir a equipa para obviamente atingir o patamar cimeiro, mas estas são as pequenas obras que urge fazer-se no estádio Dias Garcia. Tocou no som o Carlos e muito bem, de facto a sonorização é bastante importante, porque de facto para os adeptos que estão lá presentes, mesmo em termos também publicitários, é sempre extremamente muito positivo a Sanjonense apostar-se nessa vertente, para passar o hino, enfim, quando do golo, e quando se faz lá alguma coisa, ter um bom som, e sobretudo também as casas de banho, que são muito importantes também resolver nesta forma imediata. Também concorda com esta... Aliás, estão a SAD e o antigo presidente, obviamente, são os presidentes, estão em comum acordo em relação a tudo o que é a estrutura da Sanjonense, porque é pegar-se e não largar e avançar. Exatamente, nós sabemos, todos os sanjonenses sabem, que o estádio
devido à sua idade, até à própria relva. Mas as infraestruturas, as casas de banho foram construídas, o estádio tem cerca de 60 e tal anos, eram fora, agora já é impensável ter casas de banho fora do recinto, portanto a questão da bancada central também é importante. O caso da bancada superior, além deste motivo, dos dois motivos que o Carlos apresentou, ainda houve um terceiro motivo, que foi, a partir de certa altura, a questão das árvores. As árvores estavam lá colocadas e que, além de estar a destruir a pouco e pouco toda aquela bancada do topo norte, através das suas raízes, também já oferecia risco para quem, infelizmente ou felizmente não aconteceu nada, mas pudesse estar ali a assistir ao jogo e de um momento para o outro cair um galho com maior porte e ferir alguém, e portanto também para o lado da rua, da estrada, também eventualmente poderia acontecer isso. Portanto, a partir de certa altura, além destes dois motivos, acresceu o terceiro motivo: tivemos que fechar a superior, tivemos que acondicionar também os adeptos visitantes numa parte da superior, e depois temos as casas de banho que lamentavelmente estão bastante pauperadas a nível de todas as condições, as mínimas condições de higiene e salubridade, no caso das casas de banho. As casas de banho também, por inerência do que foi feito anteriormente, estão muito isoladas em relação ao complexo. Depois, durante a noite, nós sabemos que muita gente aproveita, ou muitos jovens aproveitam, para ter ali um refúgio para atividades menos lícitas. E aquilo é importante resolver essa questão. É importante resolver porque estão completamente deterioradas. Muito bem, passo a outra pergunta em relação, portanto, à massa associativa da Sanjoanense. Antes disso, de falarmos dessa massa associativa, um ponto que eu diria também de máxima importância em relação à estrutura da Sanjoanense. Para subir-se de divisão, são precisos, ou quando os sanjoanenses querem e desejam uma Sanjoanense no patamar cimeiro, a Sanjoanense precisa de dinheiro, a Sanjoanense precisa de ter uma estrutura própria, porque não é só a SAD que injeta dinheiro e que vai resolver os problemas da Associação Esportiva Sanjoanense. Eu pergunto ao Carlos e também ao Luís, de que forma é que a Sanjoanense vai procurar os seus parceiros, a publicidade que é tão importante, aos empresários que têm que acreditar-se no projeto e apoiar esse projeto. De que forma é que vão atrair-se, digamos que essa parte publicitária que é bastante importante para a Sanjoanense? Ora bem, a questão do investimento, nós estávamos preparados, e como não somos sanjoanenses, ou seja, não somos aqui residentes, sabíamos e estávamos preparados para haver aqui alguma retração relativamente à entrada aqui de novos investidores, nomeadamente à constituição de uma SAD. É óbvio que nós já vínhamos preparados para isso, estamos com algumas ideias em termos de parcerias desportivas, não nomeadamente à parte da publicidade, que também vai ser tratada, mas relativamente à parte desportiva, e achamos que os sanjonenses, e tem isto já presente há muitos anos, que o clube é enorme, mas está estagnado, está adormecido. E somos nós, o clube, nomeadamente o futebol, que temos que despertar estes sanjonenses, ou seja, nós temos que deixar de estar cómodos na posição que estamos e passarmos para um projeto mais ambicioso, para que as pessoas sintam que realmente está a haver aqui alguma coisa diferente. E a aposta clara na equipa de futebol é por isso mesmo, ou seja, nós se queremos ir uns sanjonenses ativos, um apoio ativo, constante, em crescendo, temos que dar qualquer coisa a estes sanjonenses, e esse qualquer coisa são os resultados. Acho que numa primeira fase nós temos que pôr a equipa a ganhar, temos que pôr a equipa a arrastar a tal onda sanjonense.
E nesse aspecto a nossa preocupação clara é fazermos um bom plantel, para praticarmos um bom futebol, andarmos nos lugares cimeiros, para que realmente os sanjonenses que estão também adormecidos venham a acompanhar a equipa de futebol. Pronto, essa é a principal estratégia. Relativamente depois à publicidade, nós estamos a constituir um setor só para esse tipo de situação, e é óbvio que a publicidade depende também um bocadinho daquilo que a equipa de futebol dê à própria cidade. E por isso é que nós achamos que primeiro nós temos que dar qualquer coisa à cidade, para depois a cidade nos dar a nós. E é um bocadinho essa linha de orientação que nós temos para o próximo ano. Gostaria de dizer que é cultivar para depois colher. Tal e qual. Exatamente, tal e qual. essa ideia. Não sei se vocês... Passo aqui, obviamente, uma ideia que poderia ser fenomenal para a Associação Espírita Sanjoanense, que venha ela, nós estamos aqui para além em relação da estrutura que falamos na sonorização, que é bastante importante, a ideia, como temos lá em baixo, a publicidade que é feita através de placar eletrónico, tem a entrada da cidade, poder ser-se, obviamente, incluído no estádio com Dias Garcia, de forma a poder rentabilizar ainda mais a publicidade, em vez das faixas que são colocadas, ter uma outra visibilidade em relação, portanto, porque parte digital é cada vez mais importante. Na parte diurna vê-se claramente muito bem a publicidade. Em relação à massa associativa, é preciso, obviamente, enraizar-se e trazer-se essas pessoas, esse afeto e essa vontade à sanjonense. Neste momento, não são muitos, mas os poucos são bons, não é? Como é que vem esta massa associativa, desde a Força Negra, desde as pessoas que vão ao estádio? Que palavra, que mensagem gostariam de dizer-se a essas pessoas que diariamente ou semanalmente acompanham a sanjonense? Assim, da parte da SAD e no que toca ao futebol, eu só posso falar do futebol sénior, nós fomos, a ideia que nós ficamos destes 5 meses, fizemos aqui uma retrospectiva destes 5 meses, é que fomos bem acolhidos. É óbvio que há pessoas que tinham aqui algumas reservas relativamente às nossas intenções, àquilo que nós poderíamos fazer, mas ao longo das semanas fomos recebendo feedbacks muito positivos, nomeadamente a CLAC, que teve um papel preponderante no apoio, nomeadamente até no seu culminar deste último jogo, aí viu-se onde estava a Força Negra, mas tem-nos acompanhado ao longo destes jogos. No público em geral, nós sentimos um crescimento de público nos nossos jogos em casa. Eu penso que, como eu tinha dito aqui atrás, tinha referido que realmente nós temos que passar a mensagem aos sanjonenses com resultados. O futebol tem uma característica, as pessoas gostam de seguir os ganhadores, não os perdedores. E eu acho que é essa onda que nós temos que criar através dos nossos resultados. Os resultados esportivos têm aqui um papel fundamental para depois começarmos a termos mais assistência, mais sócios, mais simpatizantes, termos uma Força Negra, como tem-se evidenciado, ainda mais forte também. Ou seja, nós também temos que dar mais qualquer coisa em termos de resultados esportivos. E penso que passa muito pelos resultados esportivos para depois fazermos crescer esta sanjonense para o patamar que nós achamos que deve estar. Luís, em relação a esta massa adepta da sanjonense, sei que também tem muito a dizer em relação Sei que tenho muito a dizer, porque se calhar já ouviu numa concorrente vossa o que eu disse numa entrevista. Classifica esta massa adepta em três tipos de situações. Primeiro, aqueles que nos acompanham sempre, são sócios e simpatizantes, quer a perder, quer a ganhar, acompanham sempre a sanjonense. A Força Negra, com altos e baixos em número de presenças nos jogos, mas cumpriu perfeitamente, e viu-se neste último jogo o corolário desse apoio. Organizaram-se, receberam, aliás, antes da equipa partir já estavam a desejar felicidades à equipa, o autocarro, antes do próprio jogo, quando saiu do estádio. Uma recepção à campeão. Eu nem imagino se por acaso fosse uma subida de divisão a quantidade de pessoas que estaria lá. Tenho essa recordação quando subimos do Distrital para o Nacional de Séniores.
há 5 anos, 4 anos, tenho essa recordação que era a Mas bancada central cheia. Mais bairrismo sanjoanense. É necessário haver mais bairrismo. Mais e bairrismo. Como disse, as 3 tipos de situações são os apoiantes incondicionais, são os apoiantes que vibram, gostam da Sanjoanense, mas que aparecem nos momentos cruciais e decisivos, seja por uma descida, seja por uma subida, e depois há aqueles sócios e simpatizantes que, infelizmente, não sei o que pretendem, porque as eleições são de 2 em 2 anos e nunca aparecem, mas são os primeiros críticos. E eu sei de muitos sócios e simpatizantes que estavam à espera que a Sanjoanense descesse ao distrital. Não sei qual será o intuito deles, mas sinto, cada vez são menos, mas sinto que há ainda uma franja de adeptos que não se contenta, ou pelo menos não querem que o clube avance, que o clube progrida. Já tiveram a noção, ou deviam ter a noção, que o clube por si próprio não consegue ir mais além a nível de receitas financeiras, e que desse uma estabilidade a um grupo que seja competitivo nestas divisões. Cada vez mais as solicitações são maiores neste tipo de campeonato, as despesas também são maiores, e os sócios acho que não entendem isso. Se não houver um apoio... E será que vão entender, por aquilo que disse o Carlos, possivelmente, ter a equipa a ombrear pelos primeiros lugares, está no primeiro lugar? Por algum motivo é que uma segunda liga e uma primeira liga, os clubes têm que se transformar em SAD e SEDUC. Não pode ser um clube como antigamente existia, no caso propriamente do futebol, ser um clube associativo que pode ir para uma segunda liga. Não, um campeonato profissional, automaticamente o clube tem que se transformar numa SAD ou SEDUC. Cada vez são mais SADs do que SEDUCs. E nós demos um passo já a preparar o futuro. Isto é, não iríamos constituir uma SAD em cima do joelho caso houvesse uma subida, porque aí o tempo é demasiado curto. Foi ponderado todas, e não foi só esta a única proposta de SAD que existiu. Esta foi a que nos pareceu, e agora temos a certeza que era a mais conveniente para a Sanjoanense. Há aqui uma frase que o Carlos disse desde o primeiro dia, a todo o plantel e a todos a direção da Associação Desportiva Sanjoanense: nós somos investidores, não trazemos um baú cheio de dinheiro, trazemos trabalho e ideias. O trabalho está a ser feito, as ideias também. O dinheiro vai, pouco e pouco, mediante tudo o que for projetado, vai pouco e pouco aparecer. De qualquer maneira, volto a frisar, vieram na altura certa, pegaram no clube, hoje podemos dizer na altura certa, porque se entraram a meio desta época, mas já tiveram meia época de avanço para a próxima época. Ao fim e ao cabo temos que raciocinar assim. Já tiveram meia época de avanço para a próxima época, do que ser um pouco diferente, entrar agora, começar a preparar tudo. Portanto, a experiência também é salutar, tenho que afirmar isso, de clube para SAD, de SAD para clube. Aliás, nem há esta divisão de SAD clube, clube SAD. Existe institucionalmente, existe formalmente, mas falamos como se fosse... somos sócios. Exatamente. Estamos num bem comum, que é a Sanjoanense ir atingir outros patamares no futebol, e as pessoas que estão à frente da SAD também conhecem bem a Sanjoanense. É preferível, penso eu, ter pessoas que estejam mais ou menos ligadas à Sanjoanense, ao clube, à própria dimensão da Sanjoanense, do que vir um investidor cheio de dinheiro, mas que não conhece São João da Madeira, não conhece a Sanjoanense, e que ao fim de pouco certo tempo, como aconteceu infelizmente noutros clubes, vai-se embora e deixa os clubes com as calças na mão. Portanto, vai ser
progressivo este emparelhamento entre SAD e Sanjonense, e os resultados já começam a estar à vista, porque muito também desta conquista, a manutenção, eu considero uma conquista, atendendo ao risco que desde o início da época, ao constituir uma equipa tão jovem para este campeonato. Mas penso que estão criadas as bases, e isto foi uma época muito interessante nesse aspecto, e com muita experiência, dando muita experiência, quer aos novos administradores da SAD, quer ao próprio presidente da Sanjonense. Estão criadas as bases para que a Sanjonense, lá está, com estabilidade, bem delineado, poderá chegar a uns patamares diferentes, a curto e médio prazo. Obrigado. Uma última questão, que de facto vamos falar em relação às alterações que o Carlos aqui falou, em relação à estrutura da equipa. O treinador, se Fernando Pereira, vai manter-se como treinador principal ou não? Eu, antes de responder essa pergunta, ia fazer aqui só um complementozinho daquilo que o Sr. Vargas acaba de referir, para não fazer esquecer aos sanjonenses que a Sanjonense faz parte da SAD. A Sanjonense tem 35% da SAD. A SAD não é um objeto estranho, nem pessoas estranhas que entraram aqui. A SAD é constituída por 65% de capital de investidores e 35% da Sanjonense. Ou seja, a Sanjonense é a SAD também. É isso que eu queria dissipar aqui, porque para aquilo que eu vejo e ouço comentários em São José da Madeira, e não é só em São José da Madeira, em todo lado que fala futebol, e nomeadamente no que refere a estas sociedades anónimas desportivas, é que as pessoas ficam com a ideia de que a SAD é alguém estranho ao clube. Não, isto foi uma sociedade criada entre a Sanjonense e nós, investidores, nós tendo 65% das ações e 35% tem a Sanjonense, ou seja, a Sanjonense faz parte da SAD. Ou seja, não há aqui uma separação. Há gente que tem mais ações do que neste caso somos nós, a empresa que nós constituímos para a gestão da SAD, e a Sanjonense. A Sanjonense é um sócio, com menos percentagem de ações, mas não deixa de ser sócio. Pronto, e isto, nas sociedades, tendo uma percentagem maior ou menor, os sócios têm que se dar bem. E isso, relativamente à Sanjonense, tem sido excepcional. E o Presidente aqui acaba de referir, nem há aqui esta divisão entre clube e SAD, tem havido aqui uma comunhão presente desde o momento que entramos, e o Presidente, temos que louvar isso, recebemos extremamente muito bem, a estrutura da Sanjonense acolheu-nos muito bem, e não se criou aqui esta divisão tão fria de que a Sanjonense é uma coisa, a SAD é outra. Era isso que eu queria referir e realçar, para que os sanjonenses também entendam que dentro da SAD está a Sanjonense também. 35% é da Sanjonense. Ou seja, não somos só nós, mas sim a Sanjonense. Relativamente àquilo que me perguntou da equipa técnica, nós ainda, como disse agora há pouco, ainda estamos um bocadinho na ressaca desta conquista, por assim dizer. Digamos, ainda não está definido. Não temos isso claramente definido. Vamos começar a pensar nisto na próxima segunda-feira. O Fernando Pereira, como outras situações, vão ser resolvidas. É óbvio que temos um treinador já, pelo menos com conhecimento de 5 meses, desta relação de 5 meses. Se calhar parte à frente de outros candidatos, mas nós só vamos começar a pegar na questão do treinador e depois nos jogadores a partir de segunda-feira. E a partir dessa reunião que vamos ter da administração, a partir daí vamos começar a tomar algumas decisões, e uma das primeiras decisões é realmente a equipa técnica. A equipa técnica. Quero só aqui adiantar as palavras, em relação às palavras do Carlos, não é só palavras, os factos também vão comprovar isso. E esta comunhão entre Sanjonense Futebol, SAD e Sanjonense Clube acaba por ser amanhã, sábado. A prova disso é a singela homenagem, mas com todo o efeito no jogo do Hockey Patins, é que a equipa sénior irá ao recinto para ser ovacionada por todos os sócios e assistentes da Sanjonense. Portanto, não há Sanjonense SAD e Sanjonense Clube. Não, há uma comunhão de esforços. E a prova disso não é só palavras que nós estamos aqui a falar, não, é um facto. Há aqui uma agregação de forças. Como aconteceu ainda recentemente com a homenagem que se fez à atleta de natação, Ana Rodrigues, para os títulos nacionais e recordes nacionais obtidos no estádio, que já era da SAD, o estádio era da Sanjonense, mas pronto, já estava em gestão de SAD,
E porquê é que não há de ir ao estádio, a ir perante os sócios da Sanjoanense, numa moldura humana, obviamente ligada ao futebol, mas ser agraciada pelos feitos que obteve e que muito orgulharam quer a Sanjoanense, quer os sanjonenses, quer o próprio clube. Muito obrigado a ambos pela vossa presença, foi um prazer e muitos êxitos para a Sanjoanense e sobretudo para os seus sócios, que possam obviamente festejar no próximo ano uma possível subida, se não for no próximo ano, que seja no ano a seguir. Convém não esquecer isso, porque pede-se muito antes que as coisas estejam concretizadas, mas se conseguir-se, obviamente que teremos, tal como aconteceu em Cesares, uma outra festa de outra envergadura e que os sócios se unam à Sanjoanense cada vez mais. Muito obrigado. Tá, obrigado. Boa tarde.